Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, o Sindicato dos Professores na Rede Pública de Ensino aqui no estado de Santa Catarina. Nesta semana, com a diretora de Comunicação e Imprensa do SINT, a professora Claudete Mittmann. Tudo bem, professora? Muito Tudo frio bem. aí? Não tá. Hoje não tá tão frio, não. Eu gosto de frio. Gosta de frio? Gosto de frio. Você tem gosto para tudo, né? Frio é bom, a gente não soa, não tem mosquito, a gente bebe um bom vinho, come um fundi. E é importante para a agricultura também, Exatamente. né? Os antigos É claro que quando o frio é muito intenso prejudica, mas por outro lado, quando tem um frio bem intenso, no ano seguinte você não tem tanta praga na lavoura, né? Exatamente, né? Elimina as pragas, os insetos, dá uma boa safra de maçã. Deveria cair uma geada dessas para eliminar a praga lá no Congresso, né? Mas só a geada não ia chegar, viu? Não ia dar um dava, susto, né? mas não ia chegar. Não dava. Aliás, está um processo de limpeza geral lá, né? Isso é que é bonito de ver. Eu não sei se é limpeza ou o que é, Silvio. Eu tenho muito medo dessa coisa quando se começa caça isso, caça aquilo é uma coisa indiscriminada, sem... É claro que o país precisa ser passado a limpo, mas não é por aí. Precisa ter uma reforma política e eleitoral. Sim. E não só maquiagem, né? Não, é porque o que está se fazendo é tentar colocar para debaixo do tapete algumas questões e dar um ar de estamos fazendo a limpeza. Isso já aconteceu várias vezes no país e a coisa continua igual. Não sei se é por causa da visão de jornalista, né, que a gente vê a coisa pelo viés da notícia, do que é publicizado, mas eu tenho a impressão que, infelizmente, sempre foi assim. Desde Roma lá, né, com aqueles senadores, sempre teve corrupção. A questão é que agora, com tecnologias, com acesso fácil à informação, tudo ficou visível. Com certeza, tudo vem à tona, né? Então, pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Eu acho que a corrupção, quando ela está escondida, ela é muito maior. Sim. Porque a população tem a sensação de que ela não existe. Porque é mais fácil você manter ela embaixo do tapete. Mas com a tecnologia atual, como você falou, não é possível mais esconder as coisas. Antigamente eles conseguiam controlar a informação, né? Quem se colocasse para denunciar isso, para combater isso, era eliminado. Exatamente. Hoje não tem como eliminar. E você tem uma rede que é o monopólio da mídia no país, isso em toda a América Latina, né? Desde sempre, de novo. Desde sempre. E o interessante é que se você começar a pensar num país como os Estados Unidos, que a extrema-direita é muito forte lá, não existe mídia corporativa do jeito que existe aqui no Brasil. Porque a mídia aqui, a imprensa aqui é um governo paralelo. É um governo paralelo. É um poder paralelo. Ela derruba presidentes, ela cria factoides. Aliás, o último livro do Umberto Eco, não me lembro como é o nome dele, claro que ele faz uma analogia. Ele pega o caso de Berlusconi na Itália, que também é parecido com o Brasil, que ele também é dono do monopólio das comunicações. E o Berlusconi nada mais é que o resultado da Operação Mãos Limpas. Quando você faz desta forma, sem você fazer uma reforma profunda, tanto na política quanto no judiciário, é isso que acontece. Surgem aqueles sujeitos e o que aconteceu com a Itália? E aí o Umberto Eco, muito esperto que ele era, né, escreveu um livro onde se cria um jornal para criar falsas notícias para influenciar a população. Bom, falsos jornais está cheio por aí, né? Não precisa nem mais criar. Mas só para esclarecer e também informar, professora, o Silvio Berlusconi na Itália é fruto da Operação Mão Limpa. Ele foi julgado, cassado ou ele se promoveu depois da... Com a Operação Mãos Limpas... Que foi uma caça à corrupção? Foi uma caça à corrupção, mas não foi exatamente uma limpeza. A forma que se fez, porque a Itália continua tão corrupta quanto era, né? A minha filha estava em Nápoles, eu acho que na região de Nápoles. Ela disse que lá a máfia, por exemplo, do lixo é um horror. E a máfia da comunicação com Berlusconi é outra. Então, Berlusconi apareceu como o diferente.
o cara que não estava naquele meio, mas ele estava em outro, né? Sim, Então é complicado isso. Quando você tem a imprensa comprometida, você tem a classe política comprometida e o judiciário comprometido, você pode caçar quanto você quiser, você vai cortar a cabeça de culpado e de inocente. Então é essa que é a grande questão. Sim, sim. Mas está público hoje, né, de que está começando a cair um por um esses esquemas, mega esquemas de corrupção instituídos nos governos, nas empresas, nas transnacionais. Isso aí está cada vez mais visível. Agora os Wikileaks da vida que eu digo. E aquela história, você tem, quando a gente fala em lobby, por exemplo, os lobbies foram criados nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é normal você ter empresários dentro do Congresso fazendo lobby para suas empresas. E na realidade, o que as empreiteiras faziam aqui, nada mais era que lobby. São lobistas. Sim, sim. Se você pega a crise de 2009, 2008... 2008. Foi lobby de empresas que quebraram, criaram uma bolha especulativa, venderam ativos que não existiam para lucrar. E isso levou o mundo à bancarrota. E as consequências a gente está sentindo até hoje. O problema é que esses corruptos que estão desesperados, né? Estão vendo que estão dançando, estão afundando, né? Estão vendo isso, eles estão tentando as últimas cartadas, que é mexer nos direitos pétreos, vamos dizer assim, né, já históricos dos trabalhadores, mexeram na questão do pré-sal, que destina 10% do PIB para a educação. Na realidade... Falando do Brasil, né? É uma coisa muito complicada isso, porque se você pega, mais uma vez fazendo analogia com os Estados Unidos, o incrível que aconteceu lá, que depois da crise de 2008, quando o governo americano injetou dinheiro nas empresas, nos bancos, quem foi que estava ganhando os spreads bancários, os lucros de novo? Os mesmos caras que tinham criado a bolha. Então agora caçou-se os caras e se deu o dinheiro, se criaram o problema e quem recebeu a grana foram eles. Sim. Então aqui no Brasil não é diferente. Ou você acha que depois dessa catarse toda vai ficar tudo muito bem, obrigado? Não vai. Está tudo muito exposto. Não vai, porque que tipo de pessoa que é candidato? Quem nós elegemos? Se você não tem dinheiro e não faz acordos, você não se elege. Trabalhador, qual é o trabalhador que se elege a vereador, a deputado ou a prefeito? Raros, né? Raríssimos. E com um grupo muito grande de apoiadores. A gente sabe disso. Sabe? Então você tem pessoas ótimas que não conseguem se eleger porque não tem dinheiro. Aliás, é curioso, né, professora? Aqui na Câmara Municipal de Florianópolis ficou bem visível. Sim, aquele processo de cassação ali é ridículo. Esse foi o último episódio da novela. É isso, né? A professora está falando de 2 vereadores aqui da capital de Florianópolis que foram pegos comprovadamente na corrupção, acabaram de ser absolvidos. Sim, faz uns 15 dias, né? Ouviu-se falar que estavam no meio da corrupção, né? Ninguém provou nada e não sou eu que vou ter que provar também. O negócio é a gente fazer cada um a nossa parte, né? Começar por si. É aquela história, né, Silvio, que a gente aponta o dedo, porque o cara é corrupto, mas eu cometo uma infração por excesso de velocidade, infração, e daí eu vou lá no Detran pedir para anular a multa. Isso é corrupção. Tá? Eu dou um jeitinho para entrar por trás, porque eu quero ir rapidinho ou ter uma consulta antes do outro. Isso também é corrupção. São as pequenas corrupções do dia a dia. Eu furo fila, eu tento enganar ou minto por alguma coisa que é do meu interesse. Quem não tem telhado de vidro que joga pedra. Essas pequenas coisas que dão a compreensão de que lá em cima pode fazer igual. E daí, se você, às vezes, você tem uma atitude um pouquinho mais crítica, você é chata, você quer ser excessivamente politicamente, de forma excessiva politicamente correto, não é complicado. Quando você quer agir de forma adequada, você é apontado o dedo para você, te dizendo que tu é chato. Não, as coisas são assim. Então, são assim para as pequenas e as grandes também, me desculpe. Se é para corrigir, que se corrija tudo. Tudo. Comece por si, né? Exatamente, olhe para o seu umbigo. Quando cada um
exercer o seu papel de cidadão, né, participar das instâncias de poder aí constituídas, né, em todas as áreas, no seu local de trabalho, onde você mora, né, tem o conselho de segurança, tem o seu condomínio, participar dos conselhos, porque nós precisamos do controle da sociedade civil. Porque temos que exercer o controle. Exatamente, porque assim, se você não tem a sociedade civil organizada, controlando as ações daqueles que ela elege e aonde gasta-se o dinheiro do imposto, é isso que acontece. Isso aí que está acontecendo. Porque a história, ninguém quer se comprometer, por exemplo, a participar de um conselho de moradores ou conselho de saúde ou conselho de alimentação escolar, porque é voluntário e é trabalhoso e tu tem que te comprometer, sabe? É complicado, tu tem que ter comprometimento e aí acrescenta-se a isso que o Estado não tem interesse nenhum que esses conselhos realmente operem da forma que devem operar. Daí isso que acontece. É bom que temos pessoas aqui que fazem a sua parte, né? Pessoas que faz. É no plural, né, professor? As pessoas fazem. Mas aqui é uma pessoa que faz. Isso, que participa, né, da direção do... Quantas gestões já participando do Na CIT? realidade, eu fui de uma gestão há muitos anos atrás, em 98, eu acho que foi, quando a Ana Kine foi coordenadora do CINT. Depois da nossa ministra... Sim, depois. Ela perdeu a eleição para esse grupo e daí nós assumimos por uma gestão. Na época eram 2 anos, não eram 3 anos de direção do sindicato. Aí dele perdeu a eleição, depois, na eleição, na gestão de 2011 a 2014, acho que foi a eleição de 2010, aí em 2011 eu era suplente, aí eu fui chamada para assumir uma vaga de titular. Na época eu assumi a pasta dos aposentados. 2011? 2011. Aí eu fiquei até na pasta de aposentados. Na eleição seguinte, que eu acho que foi 2013. Acho que 2013. Para 3 anos, 2016. 2013. Então aí eu concorri com essa chapa no cargo de titular da pasta de comunicação, Secretaria de Comunicação. É só a segunda gestão que participa? Sim. Nossa, tem uma bagagem assim, parece que é Mas o detalhe é o seguinte, não é questão de você participar de uma direção do sindicato que te dá bagagem. É você fazer a militância na base. E essa eu nunca deixei de fazer. Eu sempre fui conselheira, representante de escola, sempre estive presente, fiz todas as greves, sempre estive junto, né? Na categoria desde a época da LIS, que isso há 40 e poucos anos já, né? A LIS, então, que é a Associação dos Licenciados. Esse ano o CINT faz 50 anos, como a gente já falou aqui. Então, eu tenho uma participação histórica dentro do sindicato. Eu sei a trajetória do CINT, eu sei como ele andou, como ele se formou, como ele veio crescendo e se fazendo a entidade que é hoje. Então, eu posso não ter participado de muitas gestões, mas ajudei a construir a história e ajudei a construir a entidade pela participação, porque a entidade não é a direção. A entidade são os seus membros, é a sua base. Ela só representa aquele coletivo. Quem é eleito está representando a base. Quando eu falo em nome do sindicato, eu não estou falando em nome de Claudete Mittmann. Claro. Eu estou representando a base que me elegeu. É em nome dela que eu falo, não é em meu nome. E aproveitando, o CINT, ele pode ter assim um papel interessante, professora? Ele pode ter uma boa função, desempenhar uma boa função? Com certeza, porque o sindicato ele não defende apenas a questão salarial. O sindicato está envolvido em discussão de qualidade na educação, ele está envolvido em fazendo denúncias sobre a precariedade nas escolas, ele está envolvido com o processo da alimentação escolar, alimentação saudável. Do currículo. Do currículo. Ele está envolvido na construção do PNE, dos PES, do Plano Estadual de Educação, dos planos municipais de educação. Então nós temos, ele participa do Fórum Nacional da Educação, onde se discute a educação como um todo.
Então o sindicato, ele é muito mais que uma mera entidade que vai reivindicar salário. Aparentemente isso parece que é o carro-chefe, porque é quando a gente entra, em última análise, quando se esgotaram as possibilidades, a gente bate de frente com o governo e é obrigado a fazer greve. Mas as nossas greves não são apenas por salário. Na nossa pauta está tudo isso. Melhoria de condições de trabalho, escolas adequadas, nós brigamos muito por causa de laboratórios, nós brigamos muito por causa de estrutura nas escolas. Hora atividade, progressão. Todas essas coisas estão na carreira. Mas além disso, para muito além disso, a gente discute a qualidade da educação. Nós estivemos junto na discussão da educação inclusiva, que hoje é uma realidade, que ela inclui todos. Os portadores de deficiências. E essa era uma briga muito grande para o governo, esses alunos terem o segundo professor em sala de aula para acompanhar o professor de sala, para dar uma qualidade, um suporte a esses alunos e alunas, né? Uma conquista na base da luta. E é importante porque para uma criança com deficiência, mesmo que pareça que cognitivamente ela não tenha o avanço e o aprendizado de uma outra criança, o simples fato dela estar inserida no meio de crianças da idade dela, como ela, já socializa. Ela vai socializar, dá uma qualidade de vida para uma criança dessa que é inimaginável. Inclusão social. É inclusão social, é inclusão dentro. Então, nós sempre defendemos a escola inclusiva, a escola com qualidade, né? É uma escola... Laica. Nós não queremos com mais qualidade. Nós queremos uma escola com qualidade. Porque se eu disser mais, o governo vai pintar uma parede e diz, tem mais qualidade. Não. Parece que não, mas tem muito a ver com o que conversávamos no início, né? Com certeza. Essa onda de corrupção, esses governos que fazem de conta e o cidadão que faz de conta que está fiscalizando, e a escola é reflexo disso. E você tem a escola que ela sempre foi refém, porque se você quer dominar um país, como se dizia já, os gregos diziam, se tu quer dominar um país, domine pela língua. Conquista e impõe a sua língua e a sua cultura, porque você mata a cultura daquele país. É verdade. E se você quer manter uma população cativa, não dê uma educação de qualidade, porque educação de qualidade é sinônimo de cidadania. De libertação. E para quem quer, pro dominador, a libertação, como dizia a Paulo Freire, que ele pregava sempre a revolução pela educação, o processo libertário da educação, onde as pessoas se libertam, como ele dizia, ninguém liberta ninguém, as pessoas se libertam a si mesmas. Então, a educação tem esse papel fundamental para fazer esse trajeto. E no Brasil, essa discussão é muito difícil. Você avança, você anda um pouco e anda 5 passos e dá 4 para trás. Porque não há a burguesia, a classe, a elite dominante não tem interesse que tenha pessoas, o trabalhador tenha noção, tenha cidadania, seja um indivíduo letrado, que saiba aquilo que está fazendo. Não querem mesmo. Não tem a intenção que isso aconteça. Querem servos. Exatamente. Que sejamos analfabetos funcionais, né? Analfabetos funcionais. Que assistam à Rede Globo e digam amém. Se divirtam ali e não saiam dali, né? E daria para emendar essa lista aí, né, com esse tal do flúor na água, que é um veneno, né? Dizem que tem que botar flúor na água por causa das cáries. É um veneno total, agrotóxicos e, enfim, isso aí já dá um outro uma programão. outra linha, daí a gente iria para um outro lado, né? A gente nem vai falar, nem daria tempo de falar das eleições do Sint, que está em processo eleitoral, né? Já teve prazo de inscrição, inscreveram-se 3 chapas, a eleição para a diretoria estadual do Sint e também o Conselho Deliberativo é nos dias 22 e 23 agora de junho. Tudo pronto já para... Hoje os nossos funcionários estavam terminando de empacotar documentos, cédulas e tudo para encaminhar para as regionais, né? Então a gente está terminando de organizar o número de urnas, porque como o sindicato, na realidade, ele é o estado inteiro. Sim. É quase que uma eleição para um município grande, né?
porque é muita gente envolvida. Então você ganha de muitos municípios. Sim. Aí você tem a estrutura, ela é muito grande. Então você tem que mandar o material para as regionais, que são 30. Em cada regional tem as chapas inscritas, assim como tem para estadual, para a direção regional. Tem regional que tem chapa única, tem regional que tem 2 chapas, tem regional que tem 3. Os grupos se organizam e montam as suas chapas e participam do processo democrático. Então há que ter o cuidado. Por exemplo, uma regional que tem chapa única, você não vai botar mais nenhuma outra chapa na cédula, mas vai ter os conselheiros, porque o conselheiro, ele não é ligado à chapa, são candidaturas avulsas. Isso. Então, você quer se candidatar a conselheiro, você pode se candidatar, e se você receber um número suficiente, você é eleito. Mas alguém que está lá no município onde só se inscreveram 2 chapas, e se ele quiser votar na chapa 3, ele não pode? Não vai aparecer na cédula? Não, mas aí para a eleição estadual. Aí sim vai aparecer. Porque são 2 cédulas. Aliás, são 3 votos. Você vota para conselheiro, você vota para regional e você vota para estadual. São 3 cédulas. Estadual, todos vão poder votar nas 3. Todo estado vota. Para o regional, só aquele que aquela inscrever. região vota naquela região. Que inscreveu os seus... Isso, a chapa se inscreveu as chapas ali e vota ali. E o conselheiro é eleito pela regional. E o número de conselheiros é um percentual de acordo com o número de filiados. 400 filiados ao sindicato naquela região, um conselheiro. Muito bom. E quando que vai ser a apuração? Assim que terminasse que as urnas... Porque o que se faz? Antigamente as urnas vinham todas para Florianópolis e se apurava aqui. As urnas vinham do interior. Agora não. Terminou, fechou as urnas, tem a comissão eleitoral regional, os fiscais, e vão para um local estabelecido, pré-estabelecido, e é feita a apuração nas regionais. E as regionais mandam o resultado com as atas de votação e tudo para a estadual. Fazer a sistematização. Faz a sistematização, um dia ou 2, então, porque a apuração começa logo em seguida, após o fechamento da votação. Que vai ser às 5 da tarde? Não. Eu acredito que não, porque nós temos que lembrar que nós temos escolas que funcionam no noturno, tá? Então é preciso que se dê tempo para os professores que trabalham no turno da noite possam votar também. Tá certo. Dias 22 e 23, então, e a lista de votantes, é uma eleição para governador, na verdade, né? É bem grande a eleição. Inclusive, esse ano a gente tem, numa discussão na comissão eleitoral, a gente, inclusive pelo próprio conselho e entre os grupos, porque nós temos muitos aposentados filiados. A gente tem praticamente... E votam também? Votam, todos eles votam. A gente tem praticamente metade dos filiados do Sint são aposentados. Então, Bastante, aquilo que nós estávamos falando da história, essas pessoas históricas se filiaram lá, elas não se desfiliam, elas permanecem filiadas. E nós temos um problema, porque as eleições são no inverno. Por exemplo, a eleição passada deu muita chuva. E as pessoas mais idosas, com frio e chuva, não vão sair de casa para votar. Então, esse ano, preocupados com esse grupo de pessoas, a gente estabeleceu que cada município, na maior escola do município, terá uma urna fixa, que ficará o dia inteiro lá. Porque nós temos urnas fixas e urnas volantes. Aonde você tem 50, acho que é 40 ou 50 filiados, uma escola que tem um número X de filiados, tem uma urna fixa. Mas mesmo assim, nós vamos deixar uma urna fixa em cada município, na maior escola, para atender os aposentados. Porque às vezes a urna é volante, ela fica ali 2 ou 3 horas e o aposentado não tem tempo, talvez aquela hora ele não pode ir e tal. Então o que a gente vai fazer é pelo menos meio-dia, né? Na maior escola, que ela fique fixa para coletar o voto dos aposentados. Porque são 30 regionais do Sint, mas são 295 municípios, né? E daí é aquela história, né, Silvio? Você tem municípios, por exemplo, que tem uma escola estadual só, e você tem 3, 4, 5 filiados nessa escola, que são municípios pequenos com poucos filiados. Então não vale a pena você deixar uma urna fixa ali. Mas aonde você tiver um número maior de filiados, na maior escola vai ter uma urna fixa em função de atender os aposentados. Então você imagina,
o número de fiscais, de mesários, Sim, que você tudo voluntário. precisa. Que é uma estrutura muito grande, né? Mas o Cinti vai ter que arcar com o aluguel de algum salão, de algum clube para fazer o escrutínio, alguma coisa, sempre Eu tem acho gasto. que nas regionais não é Resolvem. preciso, porque geralmente é na sede da regional. Aí ali já tem um É, espaço. porque tem um espaço e como a regional é menor que a estadual, se fosse como antigamente, quando todas as urnas vinham para cá, geralmente a gente fazia lá na... Clube 12? Não, lá ali no pavilhão da Telesc, eu acho. Astel. Ali na Astel. Astel. Nós fazíamos por lá. Várias. Eu não sei por que todo mundo ia lá apurar porque é um eleições. espaço grande, né? Mas tem tantos ginásios, clubes, coisas. Mas lá tem um espaço bom, bem estruturado. Muitas eleições municipais se vai para lá. apuradas. Então, quando se resolveu que a apuração seria feita na regional, apura os votos da chapa regional e da chapa estadual e dos conselheiros de cada regional, eles mandam ata com o número de votos de cada, e daí aqui é só tabular, Cômputo geral. faz o cômputo geral. Professora Claudete Mitman, diretora de Comunicação e Imprensa atual, diretora de Comunicação e Imprensa do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do estado de Santa Catarina. Aqui no Floripa em Foco do SINT, que é toda quarta-feira aqui no canal 4 da NET. E que depois fica disponível no sc.org.br, sint-sc.org.br, inclusive esse sobre o qual a gente bateu um papo sobre eleições, tem sobre tudo lá, as conjuntura. informações estão todas lá sobre as eleições. E o escrutínio também vai ser rapidamente publicado, né, para todo Sim, mundo, com certeza. pelo site, né? Para mim, que sou representante na comissão eleitoral da chapa, que é a chapa 2, vai ser uma noite sem dormir, porque a gente vai ficar até madrugada recebendo Esperando atas, recebendo... Então, já fui em outras vezes, na última eleição fui nessa novamente. Então, mas é bom. uma tarefa... E com esse frio ainda gosta. Mas é uma tarefa danada. Sim, mas é o que dá ânimo também. Né? Dá ânimo também. Parabéns pelo trabalho, uma boa semana e antes da eleição a gente volta a se falar, ainda tem uma semaninha antes, né? Tá bom. Até lá. Até lá. E obrigado você, telespectador internauta, que pode rever esse bate-papo daqui a pouco, a partir das 10 da noite, na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.